Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Bom, estou por aqui para gravar este vídeo exatamente sobre uma pergunta que me fizeram, que é como faço para estudar a Bíblia? Bom, eu que vou exposar um pouco da minha experiência e também apresentar algumas obras teológicas apenas para fins didáticos, ok? Bom, eu quando comecei a estudar a Bíblia, eu tenho 14 anos de estudo, tá bom? Estudando a Bíblia direto. Então, quando eu aceitei a Cristo no meu coração, na minha vida, por exemplo, foi no final de 2010 e quando foi dia 2 de janeiro de 2011, eu comecei a estudar a Bíblia todos os dias. Estudar não, ler. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu passei 6 meses, li ela toda, de Gênesis ao Apocalipse. Depois eu continuei a segunda leitura e eu li ela em torno de 4 para 5 meses, tá bom? Isso no mesmo ano, sem parar. Até hoje é assim. Então, quando foi minha terceira leitura, eu decidi ali quebrar um recorde, né? Se eu tinha lido em 6, a segunda em, em 4 para 5, então eu tentei ler em menos tempo possível. Ali eu li a Bíblia em 29 dias. 29 dias. A terceira leitura. Depois eu li a Bíblia ali, foi lendo, lendo. Então passei 3 anos lendo a Bíblia, só lendo. 3 anos da minha vida. Eu li a Bíblia durante esses 3 anos 7 vezes. 7 vezes. Depois eu comecei a ter algumas informações teológicas, comecei a fazer cursos teológicos. E devido às informações que eu tive, eu comecei ali a estudar a Bíblia sistematicamente. E a estudar. Na verdade, aqui eu comecei meus estudos, a partir dos, dos 4 anos no Evangelho. Então, quando eu comecei meus estudos, por exemplo, da Bíblia, que é só então eu comecei a estudar, depois de 7 leituras da Bíblia, aí eu fiz uma proposta para mim mesmo. Eu não vou mais ler a Bíblia direto, ela toda. Então, o que eu vou fazer? Aí eu propus estudar livros da Bíblia. Por exemplo, se eu seleciono um livro da Bíblia, às vezes eu passo ali em torno de quatro, de um ano e pouco, só num livro da Bíblia, estudando ali, por exemplo, qual o propósito, qual, por exemplo, a data, local, o tema, o esboço do livro, entende? Versículo por versículo. Então eu busco ter o entendimento daquele livro com paciência. Então, só então ali eu vou passando para outros livros, entende? Então eu passo ali, se eu seleciono uma epístola, eu passo ali muito tempo naquela epístola. Por exemplo, só em Mateus 24, capítulo 24, que é um capítulo muito difícil da Bíblia, eu passei aí em torno de 6 meses estudando ele. 6 meses. E, por exemplo, se a epístola aos Romanos, eu passei aí 4 anos de minha vida estudando só essa epístola, a epístola aos Romanos. Passei 4 anos de minha vida estudando a epístola aos Romanos. E até hoje eu tiro algum tempinho para verificar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, e expandir assim o entendimento. Então, quando eu, por exemplo, estou estudando ali um assunto da Bíblia, um livro da Bíblia, se eu seleciono 3 horas de tempo para eu estudar a Bíblia, 2 horas eu tiro para estudar aquele livro, estudar, estou falando estudar, trabalhar ali os pontos, a exegese, trabalhar, ver como que está ali no texto original, observar, pesquisar, entende? Eu fico ali tempos ali naquele livro. Então, por exemplo, se eu selecionar 3 horas, 2 horas de tempo eu tiro para aquele livro e 1 hora eu tiro para estudar um assunto teológico, um tema, por exemplo, predestinação. Aí eu vou estudar ali, eu tiro aquela hora de tempo para dar uma pesquisada aqui, outra ali sobre esses pontos. Por exemplo, se eu já tiver ali outro assunto em mente, eu posso ali também, nessa 1 hora de tempo, eu posso ler às vezes um livro da Bíblia, mas as 2 horas de tempo vai ser selecionada para o estudo daquele livro que é meu propósito, a 1 hora de tempo ser selecionado para, por exemplo, assim, digamos que para um livro da Bíblia, Gênesis, enfim, ou talvez para ler uma obra acadêmica, ou talvez para estudar um tema, enfim, dessa forma. Agora, qual conselho eu te dou? Quando você for estudar a Bíblia, você não pode começar estudando sem orar. Primeiro você tem que orar. Ore a Deus, tá bom? Porque o estudo, ele é obra do Espírito Santo. Nós dependemos e somos dependentes totalmente do Espírito Santo, tá bom? Não podemos estudar sem o Espírito Santo. Segundo conselho que eu te dou, não tente, digamos assim, racionalizar a Bíblia ao nível humano. Dependa do Espírito Santo para isso, para ele iluminar a tua mente. Por exemplo, tem coisas que na Bíblia não é racional, não tem como nós entender a Trindade, como que Deus é trino em personalidade, mas é uno em essência. Isso não cabe no nosso intelecto, mas essa é a maneira que a Bíblia apresenta a pessoa de Deus, entende?
Então, por exemplo, isso não cabe na nossa mente, não é racional, isso é irracional. Então, nós aceitamos isso pela fé. Se você tentar racionalizar isso, você vai ter problemas, ok? Porque existe mentiras que às vezes ela é racional, ela é lógica e tem verdades que não é lógica. Por exemplo, em Gênesis 3, ali nós percebemos que a serpente contou uma mentira para Eva que tinha sentido, tinha lógica, entende? O que causou ali a queda no Éden, né? Mas se você olhar lá em 1 Coríntios 1,18, ali, por exemplo, Paulo diz assim: a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Então veja, por exemplo, que tem verdades que não tem lógica. Por exemplo, a pregação da cruz não tem lógica, porque Paulo disse: é loucura para os que perecem. Então parece ser irracional. Então nós temos que tomar muito cuidado em tentar racionalizar ao nível humano as escrituras. Então sempre que você for estudar a Bíblia, entenda que a Bíblia não é uma obra literária, ela é a palavra de Deus, ok? A Bíblia é a palavra de Deus, ok? Não é uma obra literária, então nós não podemos estudá-la como literatura, devemos estudá-la como palavra de Deus, inspirada e inerrante, tá bom? Então, quando nós, por exemplo, também outro ponto que eu quero aqui te dar, é que quando você for estudar a Bíblia, não comece pelos artigos teológicos, pelos conceitos teológicos. A Bíblia ela é primária. A Bíblia é primária e é final. A Bíblia é começo e é fim. Os teólogos, os conceitos teológicos, eles são meio, entende? São meio. Então, ali, nesse intervalo. Porém, vamos lá. Se você pegar, você não pode deixar de ter suas obras teológicas. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que ter suas obras teológicas. Compre bíblias de estudo, compre livros teológicos, assuntos teológicos, compre. Tenha suas obras acadêmicas na sua casa, ok? O que eu estou te dizendo é que isso não é primário. Por exemplo, essa daqui é a Bíblia de Estudo do John MacArthur. John MacArthur é uma das maiores autoridades do mundo, entende? É um grande pesquisador de assuntos bíblicos. Então, John MacArthur é uma autoridade em assuntos bíblicos. Porém, ele é de fé reformada. Ele não crê também na atualidade dos dons. Eu já sou pentecostal. Então, quando você lê, por exemplo, você pegar aqui que você for estudar, você não pode começar aqui, por exemplo, pelas notas de rodapé, entende? Você tem que ir pelo que está escrito. Você pega, por exemplo, se você selecionou um texto aqui para ler, para estudar, você não vai primeiro no que o John MacArthur tá falando, no que o teólogo está falando. Você vai primeiro no que está escrito. Leia o que está escrito pelo menos umas 3 vezes. Depois você vai consultar os teólogos, você vai consultar os estudiosos, os grandes exegetas, as autoridades do assunto, entende? Isso após você ali fazer a sua leitura das escrituras. Depois você vai observar o que o teólogo está dizendo e você vai confirmar no que está escrito. Você vai olhar o que está escrito e aí você vai tirar a sua conclusão. Você não pode se tornar um eco dos estudos. Por exemplo, de ficar repetindo o que todo mundo está dizendo. O estudante precisa ter seu próprio raciocínio, tá bom? Então, o estudante não pode ser um eco dos estudos. Tenha seu próprio raciocínio. Então, por exemplo, quando você for estudar, selecionar, por exemplo, aqui, se eu for selecionar aqui para estudar escatologia, né? Eu estou aí escrevendo um livro de escatologia, mas vamos lá. Se eu for aqui selecionar para estudar a área da escatologia, por exemplo, eu tenho aqui esse livro aqui de escatologia pentecostal do Esdras Cabral, né? Tenho, por exemplo, só algumas obras, né? Aqui a Segunda Vinda, que é do John MacArthur também. Tenho aqui, por exemplo, esse livro aqui que é o Perguntas Escatológicas. Tenho, por exemplo, aqui esse livro aqui do Daniel, versículo por versículo, do Severino Pedro da Silva, entende? Tenho aqui, por exemplo, um guia fácil para entender as profecias da Bíblia. Então, eu tenho, por exemplo, algumas obras para. Estou apresentando só para fins didáticos. Tenho diversas obras para ler. Quando eu for ler essas obras, por exemplo, eu vou analisar cada uma delas confirmando nas escrituras, ok? Então, essas obras não vão ser primária para mim. Primário vai ser o quê? Vai ser a Bíblia. Sempre estudar a Bíblia com honestidade, no que está escrito. Por exemplo, tem teólogo que ele vai ali filosofar o texto, e às vezes você não está ligado nisso. Ele vai filosofar o texto e você precisa estar atento. Às vezes o teólogo ele está ali, por exemplo, conceituando, ele não está trabalhando o texto em sua exegese, ok?
e às vezes ele está ali conceituando dentro do seu conceito teológico, tá bom? Por isso que alguns são chamados de desonestos nos estudos. Tem muitos teólogos que não são honestos nos estudos bíblicos, ok? Então, por exemplo, quando a gente for estudar, tenha, por exemplo, o seu próprio entendimento. Por exemplo, esse camarada aqui o Bíblia de Estudo Dake, né? Aqui é um grande erudito da palavra de Deus. Então, essa Bíblia de Estudo Dake, ela esposa um conceito teológico, ela é pré-tribulacionista assim como eu, mas ela esposa um conceito teológico em Mateus 24, de que ali não tem arrebatamento da igreja, enquanto que eu ali enxergo o arrebatamento da igreja de maneira honesta e apresento isso dentro da Bíblia, entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa ter nosso próprio entendimento, nós precisamos ter o nosso pensamento alicerçado, entende? Nós não podemos nos tornar um eco dos estudos. Então, quando você estiver ali estudando, vá no que está escrito, não vá primariamente no que o teólogo está dizendo, para depois você não ter problemas. Por exemplo, eu tenho aqui uma Bíblia de estudo Genebra, essa aqui é uma Bíblia calvinista. Essa Bíblia, por exemplo, ela vai apresentar ali a predestinação e também o pós-tribulacionismo, né? Eles defendem ali a vertente pós-tribulacionista. A gente precisa estar atento nisso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada Bíblia de estudo vai apresentar uma vertente teológica. E a gente, por exemplo, precisa entender isso. Quando você comprar uma Bíblia de estudo, procure entender qual vertente teológica aquela Bíblia esposa, tá bom? Para que você ali seja, digamos assim, uma pessoa de mente aberta para compreender. Então, todas essas Bíblias eu pesquiso, eu estudo, eu faço ali minhas pesquisas nelas, eu examino, às vezes, através dela, eu busco compreensão e aprendo muito com cada uma delas, tá bom? Agora, você, quando estiver estudando, precisa ter teu próprio pensamento, você precisa amadurecer suas ideias. Por exemplo, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tive muitas dúvidas. Eu duvidei de quase tudo que foi pregado na igreja que eu me congrego, que é a Assembleia de Deus. Eu duvidei de batismo no Espírito Santo, duvidei do dom de línguas, duvidei da atualidade dos dons, duvidei da doutrina da Trindade, duvidei da personalidade do Espírito Santo, duvidei da doutrina do inferno eterno. Todas as doutrinas que tem aqui, a inspiração plenária e verbal das Escrituras, eu cheguei a duvidar, irmão, mas eu nunca compartilhei isso com ninguém. Eu sempre fui honesto nos estudos da Bíblia, tá bom? Por quê? Porque eu fazia pesquisas aleatórias, pesquisas ali que não me levavam a uma boa compreensão. Então o Espírito Santo teve que ter misericórdia de mim e depois me trazer luz sobre certos pontos. Hoje, por exemplo, eu já tenho clareza, eu tenho amadurecimento no que creio e tenho firmeza no que creio. Ter firmeza no que crê não quer dizer saber tudo. Por exemplo, eu tenho certeza do que eu creio, mas isso não quer dizer que eu seja dono da verdade. Guarde isso na tua cabeça, ok? Então, por exemplo, ali eu comecei a estudar um livro que é, por exemplo, ali sobre crítica textual, né? Mais de 600 páginas, e ali eu comecei a duvidar da inspiração plenária e verbal das Escrituras. Quando eu li esse livro ali, eu tive muitos problemas no meu intelecto, mexeu com a minha mente. E aí Deus foi tendo misericórdia e hoje eu não tenho dúvida nenhuma quanto à inspiração plenária e verbal das Escrituras. Inclusive, meu professor de língua grega, mestre Euler, me ajudou também muito aí nesse ponto, me deu algumas dicas, entende? E ali foi me abrindo o entendimento com respeito à inspiração plenária e verbal das Escrituras, ok? Então, eu, por exemplo, deixo para você aí, seja honesto com respeito ao estudo bíblico. Quando você for estudar, estude a partir do que está escrito, Não vá primeiro pelo que o teólogo está dizendo. O que é teologia? É o que os teólogos dizem da Bíblia. Agora, o que é doutrina? O que a Bíblia diz dela mesma. Então, deixa a Bíblia falar, tá bom? Quando você for estudar, deixe a Bíblia falar por si mesma, tá bom? Não tente falar pelas Escrituras, deixe ela falar. Quando ela falar, você tire sua conclusão e aceite para a sua vida. Deus abençoe a todos.